Estamos conversando com o Henrique, também um dos artistas que participou dessa mostra de livro, instalação, né? E eu queria que ele contasse um pouco, assim, primeiro como ele teve contato com essa residência e como que ele foi parar ali na residência, né? E o que que ele achou desse ano, né? De trabalho, estudo e contato com artistas tão heterogêneos, que é o que a gente estava falando até agora, né, Henrique? Sim. Bom, sou Henrique Fujicawa, eu participei da residência Rama, no Ateliê Casa Campinas, e foi um convite para mim. Deixa eu pegar o gato. Eu recebi um convite para participar da residência pela Fabi, Ah, legal. que é uma das coordenadoras. Uhum. Ela viu meu trabalho exposto no Festival de Fotografia de Tiradentes, quando eu estava na mostra de Olha só. portfólio. Aham. E aí eu estava expondo alguns trabalhos meus e também um zine que eu tinha feito. Ele retrata um pouco sobre essa questão de ancestralidade, esse resgate também de identidade. Uhum. E aí a gente começou a ter mais contato, comecei a também conhecer mais do trabalho dela, ela do meu. Uhum. E a gente viu uma oportunidade aí na residência também de trabalhar nos arquivos do Arte Imagens. Legal. E especialmente focado mais também nesse tema que eu venho trabalhando de ancestralidade japonesa. Que legal. Uhum. E o que você achou, né? Você tinha esse contato foi aparentemente recente com a Fabi também, e daí teve mais outros professores, né? Outros artistas que eu não sei se já tinha tido contato antes, né? Com alguns deles. Sim, algumas pessoas já encontrei aí nos festivais. A Ângela também conheci ela no Festival Solar de Fortaleza, foi onde eu lancei meu primeiro trabalho. Uhum. E a residência foi ótima, assim. Acredito que ela abrangeu muitos assuntos diversos e que puderam acrescentar, assim, pontos de vista, olhares, referências, né, Uhum. para fazer esse trabalho. Uhum. Você já trabalhava com múltiplos formatos, assim, tipo audiovisual, fotografia expositiva mesmo, impressa e livro? Eu já tinha feito algumas coisas, até deixar aqui registrado, né, dentro do tempo que eu tive e das oportunidades, eu não consegui realizar o livro. Uhum. Eu fiz apenas a maquete do livro, Sim. que já foi um grande trabalho, né, porque também essa maquete de livro, ela foi uma das premiadas do Festival Felifa, na Argentina. Sim, ele é Então, parece um livro único, né? Um objeto único, ele é muito artesanal, né? sim. Então, quando eu recebi essa convocatória do Felifa, eu entendi que eu precisava me concentrar nesse objeto, nesse livro, na edição, na finalização, materialização também. Então, tomei essa decisão, né, de focar numa única plataforma para também conseguir fazer da melhor forma que eu pude. Sim, não, parabéns aí pela trajetória desse trabalho seu, né? Muito, muito legal. Queria chegar Obrigado. até longe. E, bom, é meio claro do porquê que você escolheu uma temática da ancestralidade em si, né? Mas qual foi o chamado para falar sobre essa temática, assim, né? O que te induziu e, né, te deu esse impulso para poder falar sobre isso? Tá. Eu tenho uma busca, acho que também por autoconhecimento, por identidade, que são algumas buscas que eu percebo que dentro do coletivo de pessoas nipo-brasileiras, vou dizer assim, também existe uma lacuna e algo que a gente vem falando mais e estudando um pouco mais sobre isso, né? Uhum. E acredito muito que também essa busca ela vem de um referencial também de todas as filosofias e estudos das pessoas pretas aqui no Brasil, dessa luta preta também. Uhum. E aí a gente já também chega num lugar onde a gente pode entender melhor sobre a questão de raça, de cor, de gênero. Uhum. E dentro disso a gente vai entendendo quais são as semelhanças e as diferenças também dessa racialidade e de como que isso chega, né? Uhum. Então, eu percebo o quanto que, de alguma forma, tive que me adequar a uma trajetória
uma trajetória de uma imigração japonesa, do qual as pessoas chegam aqui para trabalhar e buscam trabalho ao tempo todo, são vistos como uma mão de obra qualificada. E a partir disso eu percebo que eu estou num espaço muito pequeno do que eu poderia ser e também do que eu desejava ser. Então, eu vou e começo a entender mais por que eu, de certa forma, fui criado para trabalhar numa empresa, criado para trabalhar de uma forma mais formal. E dentro dessa busca de arquivos e entendimento mais sobre trajetória familiar e da imigração japonesa, eu entendo que era uma esperança, né? Era uma forma de ascender socialmente e economicamente, de ter mais privilégios, e aí eu paro de culpar isso tudo e começo a me colocar mais num lugar de trajetória mesmo, entendendo que essas passagens são importantes para mim e também para os meus ancestrais. Sim. Então, eu trabalhei mais de 10 anos em escritórios, no meio corporativo. Era algo que, enfim, acho que tudo nos ensina, tudo nos faz crescer também, e me trouxe também bastante bagagem. Trabalhava como design gráfico, marketing, fazia toda essa parte de comunicação. E aí, quando eu tive a oportunidade de sair, por questões, acho que não só questões de que eu gostaria, mas sim, também foi um fator principal, mas também questões de saúde mental, de perceber que aquilo tudo já não fazia mais sentido para mim, eu estava me forçando num lugar que não me fazia bem. Então saio e tiro um tempo para entender também o que eu poderia fazer. E no meio disso tudo, a fotografia aparece e eu começo a fazer fotos, começo a entender melhor sobre o que é estar com uma câmera, como é tirar foto de uma pessoa, o que isso significa, como que eu posso interagir, como que eu posso também publicar isso. E todo esse caminho da fotografia me trouxe muita expansão, assim, de um lugar social, de entender também como trabalhar com as imagens, enfim. E resumindo um pouco, eu vou e começo a trabalhar com arquivos, porque dentro também do que eu tinha e do que eu podia, acho que os arquivos são uma maneira um pouco mais acessível do que você fazer um ensaio, você fazer fotografias e imprimir, e fazer todo esse trabalho que gera necessita de bastante investimento, né? Sim. E faz sentido também porque eu estou falando de uma trajetória, estou falando de ancestrais, estou falando de uma história que veio antes. Então, os arquivos, eles chegam de uma forma que eu posso expressar um pouco mais do que eu trago agora e do que eu queria também mostrar como uma forma de agradecimento aos que vieram antes. Claro. Então, eu vou juntando todo esse caldeirão de coisas, essas novas trajetórias, esses novos encontros, e vou fazendo esse trabalho. E aí, conforme eu vou fazendo o trabalho, eu também vou entendendo melhor sobre como que eu me reconheço, eu vou percebendo por que eu faço isso, por que eu faço as intervenções. Isso tudo vai ganhando um corpo, isso tudo vai me explicando com o trabalho, com a arte, com a fotografia, um pouco mais do que está dentro de mim, assim. E em algum momento eu entendo que depois de muito tempo que eu fiz muitas coisas que eram de uma trajetória e que eu sigo em trajetória, eu decido que eu quero fazer algo que faça um pouco mais sentido para mim. Legal. E aí, tanto que eu faço as imagens dos arquivos, eu trago um pouco mais de intervenções, distorções, cores, o que poderia ser chamado também de erros, porque eu trago essa camada para esse trabalho também, de uma forma de fazer algo que eu desejo fazer, com todo o referencial e bagagem que eu tenho,
mas de uma forma um pouco mais autoral, sem ter que seguir tantas regras e tantas formas que são dadas por aí como certas. Sim, sim. E a ideia é uma extensão desse trabalho, Henrique, ou já há outras inspirações ou outras formas de ver o mesmo tema? Assim, o que você vê futuramente, né? Bom, eu percebo que eu venho trabalhando de uma forma um pouco cronológica, assim. O primeiro zine, ele fala um pouco mais sobre a minha infância e o entendimento de que, independente do que eu deseje ou que eu queira ser, eu sempre vou ser um elo de uma cultura nipo-brasileira. Eu sempre vou ser visto como um nipo-brasileiro, por mais que eu queira ser visto de qualquer outra forma. E aí é meio que a aceitação disso. O segundo livro, ele vem como um olhar para a imigração, entendendo tudo isso que eu te falei sobre a questão da trajetória dos antepassados e como que isso vai refletindo para frente. Uhum. E agora, esse livro que foi feito na residência, ele já é uma coisa um pouco mais, um diálogo que tem mais a ver com a minha trajetória hoje, no sentido de que é como eu estou observando e como eu estou transitando também. Então ele fala um pouco mais sobre um lugar que eu vejo, que eu fabulo, que eu transito, do que necessariamente de uma história de uma imigração que foi há mais de 100 anos. Assim. É a tua história, né, dentro desse processo de ser imigrante, né? Isso, então eu tive que falar coisas antes, eu tive que fazer esses trabalhos antes, para eu poder chegar agora num trabalho um pouco mais, onde eu posso falar um pouco mais de agora. Sim, porque... é meio que um processo de autorresgate, autoconhecimento também, não? Durante esse período. Sim, exato. E aí esse entendimento, acho que nos traz uma potência, né? Nos traz uma forma de que a gente começa a se entender como pessoa, começa a também pertencer no lugar e começa a ter uma voz mais ativa. Sim. Então, quando eu trago hoje um pouco mais do meu olhar, é exatamente nesse lugar, assim, de ter mais segurança, de entender melhor quem eu sou. E, claro, né, isso sempre vai expandindo, assim, a gente nunca vai ter 100% de entendimento de tudo. Sim. Mas eu acho que é sempre uma evolução. Então, conforme eu vou evoluindo, trazendo mais segurança para mim, eu acho que eu trago mais segurança também para minha narrativa e para o meu trabalho. E você crê que os próximos trabalhos têm uma relação ainda com esse processo de evolução pessoal? Eu acho que tem muito a ver, porque falando um pouco de colegas e outras pessoas que eu observo, eu vejo trabalhos muito bons, mas que às vezes a pessoa não consegue ainda colocá-los no mundo por questões pessoais mesmo, assim, né? E acho que é isso, tá tudo certo, cada um no seu tempo, e como que os trabalhos nos desenvolvem também, né? Eu percebo que no começo era muito difícil de eu falar de algum trabalho, e hoje em dia eu vou ganhando mais experiência, eu vou ganhando mais consciência, e eu vou conseguindo cada vez mais falar com mais clareza. Claro. E então, de uma forma não só falando sobre arte, falando sobre trajetória artística, mas acho que de um lugar pessoal, assim, a gente vai indo por degraus, assim, né, e vai se desenvolvendo como pessoa também. Claro. Então, parabéns, Henrique. Você vai continuar produzindo zines? Porque ele é uma produção meio que paralela, pelo que eu entendi, né? A ideia tem edições de tempos em tempos, como que surgiu? Tem uma inspiração na fotografia japonesa também, que tem muitos zines, né? Sim, bom, eu acho que o formato zine, para mim, é um dos formatos mais legais, assim, porque você pode explorar mais a materialidade, você não fica tão preso também a uma questão de como fazer isso de forma escalonável na gráfica, né? Então, e também ele é mais direto e mais rápido, assim, de acontecer. Eu gosto muito do formato. Não sei se eu vou continuar produzindo nesse momento, porque nesse momento eu acho que eu saio, quer dizer, eu continuo, né, trabalhando no livro que foi
lançado já, Legal. Uhum. que é o Fujikawa, O Sol que Brilha Amarelo. Uhum. E, e agora, com a residência, eu crio uma maquete de um novo projeto Legal. que acredito que possa ainda haver seus desdobramentos aí, mas ele está ainda num lugar bem no começo, né? Ele ainda é uma maquete, acho que é a primeira edição da maquete. Uhum. Acho que dá para amadurecer um pouco mais ainda. Se Por mais que aprofundar já bem tenha, mais, né? por mais que ela já tenha tido essa trajetória aí Sim. de estar em exposição, né, tanto em Campinas quanto na Argentina, Uhum. mas o que me dá uma segurança, assim, de continuar nesse trabalho, né, de continuar amadurecendo ele. Uhum. Mas é isso, acho que não quero colocar tanta coisa na frente, Uhum. quero também ir focando Se dedicar a cada nas projeto, coisas né? que acontecem. Sim, acho que tudo tem seu tempo, né, e demora um tempo, assim, pra gente conseguir materializar um livro, porque ao mesmo tempo um livro é um legado, é algo que vai estar sempre aí, e aí a gente tenta fazer da melhor forma que a gente pode agora. Claro, é um olhar seu sobre o momento, pelo menos, né? Exato. Tá E joia. aí, tipo, acho que você fez uma pergunta que eu não respondi sobre o livro, né? O livro da maquete, ele chama Otsukare Samba. E Otsukare é uma palavra que eu aprendi aí ao longo desses tempos de pesquisa em campo, onde eu comecei a também frequentar mais eventos da colônia japonesa. E participar como voluntário, participar de festivais. E aí toda vez que eu participava, vinha alguém e falava para mim, Otsukare, Otsukare, Otsukare-sama. E aí é como se fosse um obrigado, né? Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua entrega, obrigado pelo tempo aqui. E é muito legal, assim, acho que é uma palavra que ela vem e representa muito mais do que um obrigado só. Sim. E aí eu pensei nessa palavra como um obrigado pela trajetória, obrigado pelos ancestrais, por eu estar aqui hoje, podendo fazer o que eu desejo fazer. E o samba. E aí o samba, ele vem para trazer um pouco da territorialidade, né? Desse território do Brasil, desse encontro entre duas culturas muito distintas, mas que ao mesmo tempo elas vão se transformando. E eu acredito que as duas culturas se transformam, né? Eu não acho que apenas um nipo-brasileiro vai se reconhecer como brasileiro. Eu acredito que muitas pessoas que também têm contato com pessoas nipo-brasileiras ou pessoas japonesas que vieram ali e contato com a colônia, elas também vão absorver sobre a cultura. Então, esse transitar entre culturas e saberes é algo que me fascina muito. Legal. E algo que eu vou contando um pouco mais no livro, a partir da minha visão. Da sua experiência, né? Isso. Que bacana. Não, muito legal esse encontro, porque é um processo de autoconhecimento, mas também de uma divulgação de uma cultura que na verdade, é pouco conhecida, algumas coisas, né? Tem muitos estereótipos, mas pouco conhecimento sobre como funciona uma cultura, como que ela interferiu no desenvolvimento da nossa cultura brasileira também, né? Então, esse entrelaçamento e essa simbiose gera uma terceira cultura, que é uma junção de tudo isso com a cultura afro, com a cultura indígena, com a cultura europeia, né? Nós somos um entrelaçamento de culturas. Isso. E aí eu percebo que muitas vezes a gente fala cultura europeia ou indígena, as pessoas afrodiaspóricas, mas a gente não inclui um pouco as pessoas amarelas, as pessoas asiáticas, e essa cultura fica um pouco distante, assim. Muito e aí distante. é um pouco, eu acho que, desse diálogo que eu quero trazer, né, de vamos observar, então, até que ponto que também a gente faz parte disso aqui, a gente também influencia na cultura, na forma de ser, na forma de se observar, e o quanto que isso vai quebrar lugares, alguns paradigmas que estão muito intrínsecos, assim, de estereótipos. Eu acho que é a partir desse reconhecimento mesmo.
Aham. Então, todo esse trabalho, ele também tem esse lado político, né? Sim, De trabalhar o imaginário das pessoas para elas começarem a ampliar um pouco mais esse lugar de uma pessoa asiática. sim. Eu acho que talvez é uma cultura que se trabalha muito, muito mais no estereótipo do que qualquer outra cultura, né? Porque a Sim, gente sente que por mais que tenha preconceito, tem uma inserção na cultura brasileira. Por exemplo, um afro, por exemplo, que sofre muito racismo, né? E tem muito preconceito contra ele, mas de alguma forma aspectos culturais são incluídos dentro da cultura brasileira, né? Você sempre sim, encontra uma intersecção muito clara, né, entre elas. Agora, na cultura oriental, não. É como se ela fosse algo um pouco díspare, né, do que se vive aqui, como se a gente sempre fosse estrangeiro, né? Então, acho que trazer para perto a nossa cultura, né, que também é minha, além da sua, dentro da cultura brasileira e mostrar o quanto ela interferiu também na formatação do que é a sociedade brasileira também, né? Alguns aspectos da nossa cultura se inseriram e ficaram, sim, né? com E certeza. compõe o nosso caldo cultural que é tão diverso, né? É, eu percebo que viajando no Brasil, assim, né, acho que as maiores concentrações japoneses, pelo que os últimos estudos que eu entendo aí, é São Paulo, tem o Paraná e o Pará, eles Uhum. são muito fortes. O Pará eu não conheço, o Paraná também ainda não. Sim. Tem, né? Por conta da cultura agrária mesmo, né? Que os Sim, japoneses vieram, né? No Paraná, a expansão agrária chegou em São Paulo com café e logo eles conseguiram se inserir para ter os próprios terrenos ou terras na região do Paraná, onde se difundiu, né, a agricultura. E também no norte do país, que também ninguém queria chegar, e eles se arriscaram e foram para lá. Então tem interferência alimentar, da cultura alimentar no Pará, que é muito, né, estranho de se pensar que teria, né? E ali no Mato Grosso também tem, né? sim, Alguns tipos de alimento, de soba, de yakisobas, que, por exemplo, interferem muito na cultura local. E falam, mas como que surgiu isso aqui, né? E vem dos japoneses que foram ali tentando também se expandir na parte agrícola nessa região, né? Então, de alguma forma, tem braços aí, enquanto eles foram desbravando os territórios nacionais que eram permitidos, foram influenciando as culturas locais, sim, com certeza. né? Eu acho que quanto mais a gente trazer trabalhos sobre identidade, assim, de alguma forma, coletivamente, a gente vai também avançando e se entendendo, né? E acho que é importante na questão, assim, como a gente falando aqui do psicológico, eu percebo o quanto mais eu me entendo, quanto mais eu me percebo representado, quanto mais eu percebo que eu pertenço, mais eu posso me desenvolver, mais eu posso viver, na verdade, em paz e Sim. É eu uma posso, autoconfiança, né, Índia, assim, né? sim. E aí acho que isso vai influenciar na minha saúde física, na minha saúde mental Sim, e a forma como eu transito. claro. E cada vez mais eu posso ser eu, Uhum. ao invés de ter que performar algo que é o esperado. Sim, exato. Que você reproduz o estereótipo, né? Que você possa ter uma Isso, formatação que é você, né? isso. Não você imigrante, não você com aspectos físicos diversos, mas você dentro dessa cultura nacional com teus próprios aspectos, né? E identidades mescladas, não obrigatoriamente somente, né, da tua herança genética, vamos dizer assim. Né? Nós somos E não, que, genética e sociedade, né? Então nós somos essa mescla. e não querendo atuar também como algo que eu não sou, né? No sentido de querer parecer, então, outra cultura, performar isso também, não. Eu acho que a gente pode se entender como esse nível brasileiro mesmo, que tem muito da cultura japonesa, mas que também tem muito do território brasileiro e da cultura que vai atravessando o caminho de cada um que vai encontrando com pessoas diversas aí. Sim. Então acho que a negritude, também essa cultura indígena, essa cultura europeia, ela vai fazer parte do que a gente é também. Com certeza. Sim. Bacana. Parabéns, Henrique, pelo trabalho e
pela, pela mostra, né, que você conseguiu do Festival de Livro também, né? Mostra a relevância do assunto também, né? Que eu acho que é de interesse de outras pessoas também. Sim, obrigado. Acho que quanto mais a gente fala de outras culturas e como que essas outras culturas vão adentrando também na gente, no nosso pensamento, são pontos de vista diferentes que vão expandindo, né, esse entendimento coletivo. Claro. Então, não falo só de cultura nipo-brasileira, japonesa, mas acho que todos os tipos de migrantes e imigrantes e refugiados que chegam aqui no Brasil, quanto mais a gente tiver trabalhos que falem sobre isso, mais a gente vai entender sobre o geral e mais também a gente vai poder ser uma sociedade um pouco mais Tolerante, igualitária, né? né? Inclusiva, né? Eu acho que a gente vai poder começar a enxergar o outro mais como um semelhante, assim. Claro. E isso tudo vai fazer muita diferença. A questão da imigância tá ocorrendo, acho que em todo mundo, e esse tema da imigância é muito importante, da tolerância também, da inclusão, né? Sim. O entendimento do outro como um ser humano livre no mundo, que ele possa migrar para onde ele deseja, interferir e ser interferido em cada local, né? Com certeza. Joia, muito obrigada. Tá bom, Laura, obrigado.